Bom, então vamos falar agora sobre a comercialização do petróleo. Vou fazer para vocês aqui uma pequena linha do tempo, que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante a entender mudanças, não é? Então a gente pode começar a nossa linha do tempo por volta aí de final do século XIX, tá? Vou colocar assim, fim do XIX. Você já vai lembrar aí que é século XIX, tá? Até por volta de 1960. Durante esse período aqui, quem dominou a extração de petróleo e a comercialização de petróleo foram 7 grandes empresas sediadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda, que eram as chamadas 7 irmãs. Então, como eu falei, elas eram sediadas nos Estados Unidos, Inglaterra ou Reino Unido e Holanda, certo? Bom, então essas 7 irmãs, localizadas apenas nesses países desenvolvidos, conseguiram dominar em grande parte o consumo e a comercialização de petróleo, ok? A partir mais ou menos de 1950, inicia-se um outro processo que tem muito a ver com o pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de movimento terceiro-mundista, ou movimento dos não alinhados. Eram alguns países que tinham como objetivo se libertar do controle tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, naquele contexto logo após a Guerra Fria, logo no início da Guerra Fria, né? E desse movimento acabou nascendo uma organização chamada OPEP, que foi criada exatamente em 1960. OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então veja bem, não são países produtores de petróleo, são apenas países exportadores, ok? São países que têm petróleo suficiente para o consumo próprio e um grande excedente que está disponível para exportação. Esses países da OPEP, além de eles terem como objetivo lutar contra a influência dos Estados Unidos e contra a influência da União Soviética, tem uma outra característica importante deles, que é o fato de que a grande maioria são países árabes e muçulmanos, tá? Então também eles tinham uma resistência ao papel dos Estados Unidos no Oriente Médio, que sempre apoiou o Estado de Israel, como a gente vai estudar numa outra aula, pode ficar tranquilo, ok? Bom, enfim, o problema é o seguinte, a OPEP se formou em 1960 e começou um processo de nacionalização das reservas de petróleo dos países que faziam parte dela. E quem são esses países basicamente? São os maiores produtores mundiais de petróleo, como por exemplo, os países do Golfo Pérsico, onde estão ali Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, ok? Já dá para ter uma ideia, né, de que são países importantes na produção de petróleo, estão entre as maiores reservas mundiais desse combustível. Aí a gente tem também países africanos, como é o caso da Nigéria, que é um importante membro da OPEP, tá? E países latino-americanos, como é o caso principalmente da Venezuela, que é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Certo? Bom, todos esses aqui
começaram a fazer um processo, como eu falei, de nacionalização da extração do petróleo, ou seja, começaram a garantir que o Estado ou empresas nacionais, mas normalmente o Estado, controlasse a extração e a comercialização de petróleo no país, ok? Bom, só que num primeiro momento nada mudou, porém começou uma forte mudança a partir de 1973. O que aconteceu aqui? Em 1973. Uma grande guerra no Oriente Médio, aliás, nem foi uma grande guerra, mas uma importante guerra no Oriente Médio, chamada Guerra do Yom Kippur. Na Guerra do Yom Kippur, vou colocar aqui em parênteses para vocês lembrarem disso, tá? Na Guerra do Yom Kippur, a gente teve um embate entre países árabes, que no caso eram a Jordânia, a Síria e o Egito, contra Israel, que tinha tomado terras da Jordânia, da Síria e do Egito numa guerra anterior, a Guerra dos 6 Dias. Então esses 3 países árabes queriam retomar as suas terras de Israel. E acabaram fazendo um ataque, surpresa. Yom Kippur é o nome de um dia sagrado para os judeus, é o mais importante feriado religioso para os judeus. E os 3 países acabaram atacando Israel nesse dia de propósito, para pegar as forças israelenses de surpresa. Mas após um tempo, após 2, 3 meses de combates, com apoio da ONU, com apoio dos Estados Unidos, com apoio da Inglaterra, Israel conseguiu resistir e a guerra acabou paralisando, acabou se esgotando, né? Os países árabes, com isso, acabaram ficando bastante chateados, né? Não, na verdade ficaram bastante revoltados com o apoio americano ao Estado de Israel, tá? E por isso acabaram também propondo, dentro da OPEP, um embargo econômico às potências ocidentais. Na verdade, um embargo parcial, tá? O que eles fizeram foi diminuir a produção de petróleo. E aí, quando você diminui a produção de alguma coisa, está diminuindo a oferta dessa coisa. Se a demanda, se a procura continua a mesma, o preço dela naturalmente sobe, não é isso? E aqui a gente tem, portanto, o primeiro choque do petróleo. Quando esse combustível sobe de 2, vou colocar aqui em dólar já, de 2 para 12 dólares o barril, tá? Isso, repare, é um crescimento, né? É um aumento absurdo para ocorrer em tão pouco tempo. E isso gerou grandes crises na economia mundial e, no fundo, até hoje, a gente sente problemas advindos, problemas que começaram a se originar nesse momento aí. O endividamento estatal, por exemplo, de governos como o americano, o inglês, o japonês, que são países que não têm petróleo, tá? Começou a se formar a partir daí, ok? Bem, um tempo depois, aqui em 1980, década de 80, a gente tem o segundo choque do petróleo, que é quando o barril subiu para 18 dólares, e isso aqui estava ligado à guerra Irã-Iraque. Bom, pessoal, até aqui, o que dá para a gente perceber é que o petróleo passou das mãos de grandes empresas ocidentais para as mãos de países árabes aliados dentro da OPEP, tá? E isso acabou levando a um grande aumento do preço do barril de petróleo e aí, dessa maneira também, esse combustível acabou se tornando foco das questões geopolíticas mundiais. É a partir desse momento, a partir desses acontecimentos, que o Oriente Médio ganha uma atenção ainda maior do mundo inteiro, porque ali
existem exatamente as grandes reservas de petróleo e qualquer agitação maior na região, qualquer ameaça de uma nova guerra, acaba gerando o aumento do preço desse combustível, porque qualquer guerra acaba sendo uma ameaça ao fornecimento de petróleo para o mundo, ok? Em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo no Brasil, ok?